Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos ter a nossa primeira aula de morfologia e vamos estudar a estrutura de palavras. Todos os exemplos e conceitos que vocês vão ver nessa aula estão disponíveis na gramática do Cunha e Sintra e também na gramática do Faraco e Moura. Vamos iniciar estudando o morfema. Então, o morfema é uma unidade mínima de significado. Por exemplo, na palavra menina, nós temos a primeira parte, que termina no N, no segundo N, né, menin, que seria um morfema lexical. E o A, um morfema gramatical. Sim? Esse A, ele indica o gênero. Se a palavra fosse meninas, por exemplo, o S também seria um morfema gramatical. Nesse caso, ele iria indicar o plural. Mas vamos ver então o que é um morfema lexical e um morfema gramatical. O morfema lexical se refere ao universo extralinguístico, à realidade objetiva ou subjetiva. Já o morfema gramatical se refere ao sistema linguístico. Ele não possui sentido autônomo. Nós vamos ver alguns exemplos aqui de morfemas gramaticais. Por exemplo, a vogal temática, as desinências e os afixos. Mas antes disso, nós vamos ver algumas outras nomenclaturas que nós encontramos. Então, por exemplo, para o morfema lexical, nós podemos encontrar radical. Sim, o morfema lexical, ele tradicionalmente é chamado de radical. Nós podemos encontrar também lexema ou semantema. Já para o morfema gramatical, nós podemos encontrar gramemas ou formantes. Ok? Agora vamos estudar um pouquinho sobre a vogal temática. Observe o exemplo abaixo. Nele, a vogal temática indica que o verbo pertence à primeira conjugação. Então, nós temos a palavra, né, o verbo medicar. Sim? Então, no C, medic, até o C, nós temos um morfema lexical. Esse A é a vogal temática e o R é um morfema gramatical. Ele indica que o verbo está no infinitivo. A vogal temática se liga ao morfema lexical, permitindo que sejam acrescentados elementos que indicam noções gramaticais. Então, por exemplo, na palavra raízes, nós vamos ter aí raiz, certo? Essa primeira parte, então, da palavra até raiz vai ser o morfema lexical. Esse E vai ser a vogal temática e o S vai ser um morfema gramatical. Ele é um morfema de plural, ok? Então, atenção! Em substantivos e adjetivos terminados em A, E, I, O, átonos, teremos vogal temática. Por exemplo, rosa, fruto, dente. Já em substantivos e adjetivos terminados em vogal tônica, não teremos vogal temática. Por exemplo, vovô, urubu. Teremos vogal temática, então, em substantivos, adjetivos e verbos. Quando nós temos a raiz junto com a vogal temática, nós vamos dizer que isso é um tema. Nós vamos chamar de tema. Por exemplo, falar. Então, fala será o tema. E temos também mares. Mare, até o E, será o tema. Desinências. As desinências são o quê? São morfemas gramaticais que indicam pessoa, tempo, modo, número em verbos. Então, por exemplo, nós temos o verbo permitissem. Então, permit, até o T, vai ser um morfema lexical. Esse I é a vogal temática.
E o SSE e o M são morfemas gramaticais. Quando nós vemos o SSE, ele vai ser um morfema gramatical que vai indicar que o verbo está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. E esse M, ele indica que é a terceira pessoa do plural. Então, nós temos também aqui sobre as desinências, que eles são morfemas gramaticais que indicam gênero e número em substantivos e adjetivos, certo? Então, a palavra gatos, nós temos gat até o T, será um morfema lexical. E nós temos o S e o O, né, que são morfemas gramaticais. Atenção! Casa. Esse A final será uma vogal temática. Porém, menina, o A final não vai ser uma vogal temática, vai ser uma desinência de gênero, tá? A gente pode ver a oposição entre menina e menino. Então, esse A é uma desinência de gênero e esse O de menino também será uma desinência de gênero. Nós não podemos fazer uma oposição dessas com uma posição como essa, né, com a palavra casa. A gente não pode falar que casa é o feminino de caso, né? Então, em casa, esse A final será uma vogal temática e o A final de menina será a desinência de gênero. Afixos. Afixos são morfemas gramaticais que modificam o sentido de uma palavra ou de um radical. Nós temos o prefixo, que é o afixo que ocorre antes do radical ou da palavra. Por exemplo, prever, rever. Nós temos também o sufixo, que será o afixo que ocorre depois do radical ou da palavra, como gostoso, criancice. Vogal e consoante de ligação. A vogal e consoante de ligação vão ser elementos que não possuem significação. Esses elementos auxiliam na pronúncia da palavra. Então, por exemplo, nós temos a palavra ágil e nós temos a palavra agilidade. Sim? Então, esse I, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma vogal de ligação. Se não tivesse esse I, ficaria agildade, mas a palavra que a gente usa não é agildade, é agilidade. Então, essa palavra vai precisar dessa vogal de ligação para poder auxiliar, segundo a gramática tradicional, a explicação que ela vai dar para a gente, é que é para auxiliar na pronúncia dessa palavra. Nós temos a palavra pau, e dela nós podemos ter a palavra paulada. Nós não falamos pauada, né? A palavra que a gente tem não é pauada. A gente vai ter um L aí, que vai ser uma consoante de ligação. Essa consoante ela vai auxiliar na pronúncia da palavra. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês quiserem aprofundar um pouco nesse tema, vocês podem consultar a gramática que vocês tiverem em casa. Se vocês não tiverem gramática, vocês podem também encontrar alguns sites confiáveis. Tentem dar preferência para sites que tenham vínculo com alguma universidade confiável também, de renome, ou sites de professores universitários. Vocês conseguem encontrar esse tipo de informação na internet também, caso vocês ainda não tenham uma gramática em casa. Algo interessante é que, se vocês consultarem numa gramática, por exemplo, como a do Celso Cunha, do Cunha e Sintra, vocês não vão encontrar só o que a gente espera ver numa gramática tradicional. Não, eles trazem também algumas contribuições da linguística. Às vezes aparece como uma observação, e aí eles dão uma pincelada do que a linguística diz sobre aquele tema. Tudo bem? Então, bons estudos para vocês.